Sétimo ano, eu estou voltando agora para falar das ODS, tá? E essas ODS, elas são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que foram criadas pela ONU, Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo buscar o máximo possível de paz, ordem e justiça social no mundo, tá? Infelizmente, nem sempre acontece, mas até então a função é essa. Então, assim, de tempos em tempos, a gente tinha uma Agenda 21, que era do século 21, mas a gente já está no século 21 e tem um monte de meta que não foi alcançada. Criou-se os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e tem como meta até 2030. Vou trazer aqui para a tela, mas vocês vão ver espelhados, mas aí no plano de aula vocês veem direitinho, tá? Então, quais são até então, ó? Aqui a gente enxerga erradicação da pobreza. Quanto menos pobreza a gente tiver no mundo, mais justiça social a gente tem. Fome zero. Gente, como a gente pode aceitar que tem gente que ainda passe fome num mundo que a gente tem tanta produção de alimento, tá? Como que a gente tem tanto desperdício assim e tanta injustiça, né? Boa saúde e bem-estar, maior expectativa de vida. E isso a gente também tem a ver com todo mundo ter acesso a bons sistemas de saúde, tá? No caso que a gente fala e protege o SUS, um dos motivos é esse. Educação de qualidade. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vive e com mais qualidade a gente vive. Imagina que conhecimento é tudo nessa vida, né? Igualdade de gênero tem a ver com sexualidade, tá? Preconceito aos homossexuais e qualquer outro gênero diferente do seu. Então, isso daqui a gente precisa solucionar, porque isso aqui causa mortalidade, uma série de ignorâncias que a gente sabe que existe. Água limpa e saneamento. Quanto mais limpa a água maior qualidade de vida e vida longa a gente vai ter, não é verdade? Energia renovável e limpa. Quanto mais a gente tiver essa energia limpa, mais a gente preserva o meio ambiente. Emprego digno e crescimento econômico, essencial, importantíssimo, né, do ponto de vista da sociedade. Indústria, inovação e infraestrutura. Quanto mais educação eu tenho, mais inovação eu tenho. Quanto mais educação eu tenho, mais emprego eu tenho. Quanto mais educação eu tenho, mais energia limpa e estudos a esse assunto eu tenho, não é? Cidades, comunidades sustentáveis. Quanto mais educação eu tenho, mais comunidades e cidades e comunidades sustentáveis eu tenho. Comunidade que recicla, que tem saneamento básico, que consome ok, que é justa em todos os sentidos, tá? Consumo e produção responsáveis, tá? Eu produzo e eu consumo alimentos e bens de consumo gerais, que são bens de consumo de acordo, bacana para o meio ambiente, tá? Combate às alterações climáticas, então assim tem a ver também com o nosso consumo. Vida debaixo d'água, preservar os oceanos, os rios, córregos e etc, tá? Os mananciais, aqui São Lourenço é um manancial, então a gente precisa preservar. Vida sobre a terra, a nossa própria vida e a vida dos animais que aqui residem, né? Da biosfera, da vida na terra. Paz e justiça em instituições fortes. Aqui a gente tem uma relação intrínseca e enorme com a democracia, tá? Então a gente tem que fortalecer cada vez mais a democracia. Parcerias em prol das metas. Então, assim, toda a comunidade, todo mundo que reside mesmo em determinados espaços geográficos necessita ter parcerias, ter compromisso conjunto e coletivo, tá? Aí lá nas conferências que eu estou encaminhando para vocês, tem o caminhar das conferências. Conferências são reuniões que os governos fazem para que haja uma reflexão e ações voltadas para o meio ambiente, né? Então, conferências ambientais e desenvolvimento sustentável. Tem a Rio+20, tem a Rio+10, a Rio92, que foi uma das mais importantes de todas, tá? Onde foi a formulação da Agenda 21, que até então a gente estava trabalhando com ela. É uma coisa maravilhosa, tá? Porque antigamente, o que acontece? Tem uma lei que fala, lei de Malthus, que quanto maior a quantidade de população, mais gasta-se os recursos naturais. Isso é a lei de Malthus, é uma lei que fala de população, uma lei demográfica, tá? Então, o que acontece com isso? A gente percebeu que não é a quantidade de pessoas que importa, o que importa é o consumo exacerbado, desenfreado e não responsável. Esse conceito foi trazido na Eco 92, tá? Até então, esses outros conceitos nada a ver era da Conferência de Roma, tá? Então, a gente tem algumas outras conferências aqui que falam de
Foucault, polêmica do crescimento zero. Tem algumas polêmicas e algumas relações enormes com essa teoria de Malthus. Essa teoria eu vou trazer para vocês num contexto já dos outros anos, mas mesmo assim ela é interessante. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia gastar uma aula inteira falar isso para vocês, tá? Então, qual que é a tarefa da quinzena para vocês? Eu preciso que vocês estudem esse conteúdo, que eu vou cobrar isso em avaliação, tá bom? Nessa semana vocês estudam esse conteúdo, assistem essa aula aqui que eu estou passando para vocês e me entreguem a atividade que está pendente, que é a 1 e a 2. Provavelmente na próxima aula que eu enviar para vocês eu já vou cobrar esse conteúdo aqui, tá? Então vocês vão ter aí 15 dias para vocês estudarem esse conteúdo. Se tiverem dúvida, me procurem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e usem máscara.